Bem-vindo ao Brasil, um país que não se mede apenas em quilômetros, mas em grandeza, diversidade e alma. Uma terra de extremos, onde a natureza se impõe com força e beleza, onde cada bioma é um universo próprio e onde a história se desenha em rios, montanhas e florestas que testemunharam o tempo muito antes de qualquer civilização. Das selvas impenetráveis da Amazônia, às dunas douradas dos lençóis maranhenses, das montanhas que tocam o céu na Serra do Caparaó, às águas cristalinas de Bonito. Cada canto deste país esconde um espetáculo, um mistério, uma história esperando para ser contada. E talvez, entre essas maravilhas, existam lugares que você jamais imaginou que existissem em sua própria terra. Porque este documentário não é apenas uma viagem, é um convite para sentir orgulho, para enxergar além do que é conhecido, para descobrir as riquezas que fazem deste país um dos mais impressionantes do planeta. Com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil é o quinto maior país do mundo, ocupando quase metade da América do Sul. Aqui habitam mais de 215 milhões de pessoas, divididas entre grandes metrópoles vibrantes e comunidades isoladas no coração da floresta. Mas além da grandiosidade de sua gente, há algo ainda mais impressionante: sua natureza selvagem. Se existe um lugar que representa o coração pulsante dessa terra, esse lugar é a Amazônia. A Amazônia não é apenas uma floresta. Ela é um império vivo, um mundo à parte, onde o tempo parece seguir seu próprio ritmo e onde cada folha, cada rio e cada criatura fazem parte de uma engrenagem perfeita. Com mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, essa é a maior floresta tropical do mundo, abrigando cerca de 10% de todas as espécies conhecidas pela ciência. Aqui, a natureza reina absoluta. As árvores gigantes, algumas com mais de 60 metros de altura, formam uma muralha impenetrável de verde. Os rios, como o poderoso Amazonas, cortam a floresta em uma rede de águas que sustenta toda essa biodiversidade. A cada passo, um novo segredo, um novo mistério a ser desvendado. E bem no meio dessa vastidão verde surge uma cidade inesperada, Manaus, uma metrópole vibrante, conhecida como a capital da Amazônia. Fundada às margens do Rio Negro, essa cidade cresceu no auge do ciclo da borracha, quando o látex extraído das seringueiras transformou Manaus em um dos centros econômicos mais importantes do mundo. Hoje, Manaus é o ponto de partida para aqueles que desejam explorar a floresta. Seu símbolo mais icônico, o Teatro Amazonas, uma joia da arquitetura neoclássica,
erguida no auge da riqueza da borracha, onde óperas e espetáculos culturais ecoam em meio à selva. Mas o maior espetáculo da região não acontece nos palcos, e sim na natureza. Um dos fenômenos naturais mais impressionantes do Brasil acontece bem aqui, no encontro das águas. O Rio Negro, com suas águas escuras, e o Rio Solimões, com suas águas barrentas, percorrem quilômetros lado a lado, sem se misturar. Um espetáculo visual raro, causado pela diferença na temperatura e densidade das águas. Uma fronteira líquida que marca o nascimento oficial do Rio Amazonas, o maior rio do mundo em volume de água. E onde há água, há vida. A Amazônia é um reino vivo, um santuário onde a vida se manifesta em sua forma mais exuberante. Aqui, cada folha, cada galho, cada rio esconde criaturas extraordinárias, algumas misteriosas, outras lendárias. No topo dessa grandiosa teia de vida, caminha um predador que poucos ousam desafiar. A onça-pintada. Majestosa, silenciosa e implacável, ela reina absoluta sobre a floresta. Com a mordida mais forte entre todos os felinos do mundo, ela atravessa rios, sobe em árvores e espreita suas presas com precisão mortal. Mas a Amazônia não pertence apenas a ela. Nos rios caudalosos e nas águas calmas dos lagos, vive um verdadeiro gigante das águas, o pirarucu. Um peixe colossal, que pode ultrapassar os 3 metros de comprimento e 200 quilos, um dos maiores peixes de água doce do planeta. Seus reflexos dourados brilham sob a luz do sol, enquanto ele emerge para respirar, revelando sua imponência. Mas nas mesmas águas tranquilas habita um ser dócil e gentil. O peixe-boi da Amazônia, um gigante pacífico que desliza lentamente entre a vegetação aquática. Pesando até 500 quilos, ele é o maior mamífero aquático de água doce e um verdadeiro símbolo da delicadeza em meio à vastidão selvagem. Mas nem todas as ameaças da floresta vêm da superfície. Algumas se escondem sob as águas escuras, silenciosas, letais. A sucuri, a rainha dos rios, desliza como uma sombra com seus olhos atentos. Com mais de 4 metros de comprimento, ela não precisa de veneno. Sua força descomunal faz dela uma predadora imbatível, capaz de dominar presas muito maiores que seu próprio corpo. Enquanto predadores espreitam na água, nos galhos mais altos das árvores ressoam os ecos do macaco bugio. Seu chamado grave e poderoso ecoa pela floresta ao amanhecer. Um rugido natural que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Logo abaixo, nos troncos retorcidos, as vibrantes araras vermelhas sobrevoam a copa das árvores em pares inseparáveis, enquanto os tucanos, com seus bicos exuberantes, saltam entre os galhos em busca dos frutos mais doces da selva.
A Amazônia abriga um dos maiores tesouros do planeta, a maior reserva de água doce do mundo. Sob seu solo, esconde-se o aquífero Alter do Chão, um reservatório subterrâneo capaz de abastecer a humanidade por séculos. Mas sua grandiosidade também se revela na superfície. O rio Amazonas, o maior do mundo em volume de água, despeja no oceano cerca de 209 mil metros cúbicos por segundo, uma quantidade tão colossal que supera a vazão combinada do rio Nilo, Ganges e Mississippi. E além de sua riqueza hídrica, a Amazônia guarda sob suas terras um patrimônio mineral incalculável. Estima-se que suas profundezas contenham cerca de 11% das reservas mundiais de ouro, além de vastos depósitos de ferro, manganês, bauxita e nióbio, elementos essenciais para a indústria global. Uma terra de abundância que sustenta o equilíbrio do planeta e cujo valor vai muito além do que os olhos podem ver. A Amazônia não pertence a um único dono. Aqui, cada animal, do menor inseto ao maior predador, desempenha um papel essencial nessa grandiosa teia da vida. É um mundo de segredos e surpresas, onde a força e a delicadeza coexistem. E enquanto o sol se põe sobre essa imensidão verde, a floresta continua viva, pulsante e eterna. Nos troncos caídos e na terra úmida, um pequeno e resistente sobrevivente segue seu caminho. A tartaruga jabuti, com sua carapaça robusta e seu passo lento, mas determinado. E por entre as folhas secas, um mestre da escavação trabalha sem descanso. O tatu canastra, um verdadeiro arquiteto subterrâneo, cavando túneis que servem de abrigo para inúmeras outras espécies. E nas águas dos rios vive o lendário boto cor-de-rosa, uma criatura envolta em lendas e mitos. Considerado sagrado por povos ribeirinhos, esse golfinho de águas doces tem habilidades impressionantes, podendo nadar entre as árvores submersas durante a cheia dos rios. Já a lontra gigante, ágil e veloz, desliza entre as pedras, mergulhando e reaparecendo com um peixe preso entre os dentes. Ao seu lado, um outro especialista em capturar insetos e pequenos animais, o tamanduá-bandeira, usa sua língua de quase 60 centímetros para devorar formigas e cupins, garantindo o equilíbrio desse mundo escondido. Se a Amazônia é o coração do planeta, o Pantanal é sua alma líquida, uma terra de águas mutáveis, onde a natureza se reinventa a cada estação. Este é o maior bioma alagável do mundo, um reino selvagem onde a vida explode em todas as direções e onde cada amanhecer traz um novo espetáculo da biodiversidade. Aqui, o ciclo da vida é regido por um fenômeno impressionante, a cheia e a seca. Durante metade do ano, as águas tomam conta da planície, transformando campos e florestas em um imenso oceano de vida. E quando a seca chega, rios se retraem, lagos desaparecem e a terra revela seus segredos ocultos. Essa dança entre a água e a terra define o Pantanal como um dos ecossistemas mais ricos do mundo. Com uma extensão de mais de 170 mil quilômetros quadrados, abrangendo os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Pantanal é um dos últimos refúgios da vida selvagem intocada. Aqui, a fauna se manifesta em sua forma mais abundante e visível. O Pantanal é o lar da maior concentração de jacarés do mundo.
Milhões desses répteis pré-históricos deslizam silenciosamente pelas águas, esperando pacientemente o momento certo para atacar. Com até 3 metros de comprimento, esse réptil imponente é um dos maiores jacarés da América do Sul. Adaptado ao ciclo das cheias e secas, ele sobrevive em ambientes extremos, podendo passar meses sem se alimentar durante a seca. Seu olhar fixo e imobilidade são suas maiores armas, permitindo emboscadas perfeitas para capturar peixes, aves e até mamíferos desavisados. Mas o Pantanal não é apenas um paraíso de vida selvagem. Nas suas proximidades encontra-se um dos destinos mais impressionantes do Brasil, Bonito. Um lugar onde a água não esconde segredos. Pelo contrário, ela revela um mundo submerso como poucos no planeta. Os rios de Bonito são conhecidos por sua transparência surreal, um fenômeno natural causado pela alta concentração de calcário no solo, que filtra as impurezas da água e a transforma em um espelho cristalino. Mergulhar nesses rios é como entrar em um aquário natural. Dourados, piraputangas e curimbatás deslizam ao nosso redor, compondo uma paisagem subaquática que parece saída de um sonho. E se as águas de Bonito são hipnotizantes na superfície, seus segredos mais fascinantes estão escondidos em suas cavernas. A Gruta do Lago Azul é uma das mais impressionantes. Com um tom de azul profundo que parece irreal, esse lago subterrâneo é um dos maiores do mundo. Um lugar envolto em mistério, onde fósseis de animais pré-históricos foram descobertos e preservados por milhares de anos. O Brasil é um país de contrastes, e a jornada por suas maravilhas nos leva agora para um cenário completamente diferente. Um lugar de cerrado retorcido, cachoeiras escondidas e montanhas sagradas. Nosso próximo destino, a Chapada dos Veadeiros e o Cerrado, o berço das águas do Brasil. Aqui pode parecer uma terra árida e seca à primeira vista. Mas por baixo dessa vegetação retorcida e resistente, corre um tesouro invisível. O Cerrado abriga as nascentes dos principais rios do Brasil. É daqui que surgem as águas que abastecem a Amazônia, o Pantanal e o sudeste do país. Sem o Cerrado, a vida em outros biomas simplesmente não existiria. Alguns lugares parecem pertencer a outro planeta. O Vale da Lua é um deles. Esse conjunto de formações rochosas esculpidas pela força da água ao longo de milhares de anos cria um cenário surreal, quase extraterrestre. Aqui, o tempo esculpiu a pedra como um artista paciente, criando formas e piscinas naturais que brilham sob o sol do cerrado. Mas a verdadeira joia da Chapada está nas alturas, ou melhor, nas quedas d'água. A Chapada dos Veadeiros é um verdadeiro santuário de águas, um reino esculpido pelo tempo, onde rios serpenteiam por formações rochosas ancestrais e despencam em quedas d'água cristalinas. Suas cachoeiras impressionam não apenas pela beleza, mas também pela grandiosidade. Algumas atingem mais de 100 metros de altura, formando véus d'água que se perdem no horizonte do cerrado. Outras caem com força descomunal, esculpindo cânions profundos e piscinas naturais de um azul hipnotizante. Essa paisagem única tem sua origem há milhares de anos,
quando a movimentação da crosta terrestre formou um dos terrenos mais antigos do planeta. As rochas de quartzo que dominam a região fazem da Chapada um verdadeiro relicário geológico, refletindo a luz do sol e criando um brilho quase místico na vegetação ao entardecer. Mas além do espetáculo visual, essas águas são fonte de vida, alimentando rios que percorrem o Brasil e sustentam uma biodiversidade impressionante. Aqui, o Cerrado revela sua força e sua delicadeza ao mesmo tempo. Entre paredões imensos e desfiladeiros esculpidos pela erosão, a água continua seu trabalho paciente, moldando a paisagem e criando refúgios de paz intocados pelo tempo. Um cenário que nos lembra o quanto a natureza pode ser imponente e, ao mesmo tempo, harmoniosa. O Brasil é um espetáculo grandioso, uma obra-prima esculpida pela natureza e pelo tempo. Cada rio que corre, cada montanha que se ergue, cada criatura que habita essa terra faz parte de um equilíbrio perfeito. E você também faz parte dessa história. Sua participação aqui é essencial. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e ajude a manter essa jornada viva. Juntos, podemos explorar e revelar as maravilhas do Brasil e do mundo, levando mais dessas histórias fascinantes para todos que compartilham o mesmo amor pela grandiosidade da criação. O Cerrado abriga uma fauna única, adaptada às mudanças drásticas do clima. Aqui, o lobo-guará se movimenta silencioso pela paisagem dourada, suas pernas longas feitas para caminhar sobre a vegetação alta. Ele é um fantasma da noite, um predador discreto que raramente é visto pelo olho humano. Mas além de sua biodiversidade, a Chapada dos Veadeiros é um lugar envolto em misticismo. Muitos acreditam que esta região está localizada sobre uma das maiores placas de quartzo do mundo, irradiando uma energia especial. Isso faz da Chapada um destino não só para aventureiros, mas também para aqueles que buscam conexão espiritual e equilíbrio. Lendas, histórias e mistérios envolvem esse pedaço de Brasil. Mas uma coisa é certa, aqui a natureza se manifesta de maneira única, poderosa e sublime. No coração do Nordeste brasileiro, entre paisagens de contrastes e uma cultura marcada pela história, encontra-se um dos estados mais fascinantes do país, o Maranhão. Um lugar onde o passado e o presente se misturam, das ruas coloniais de São Luís às aldeias de pescadores espalhadas pelo litoral. Mas entre todas as suas riquezas, uma se destaca como um fenômeno único no mundo, um paraíso esculpido pelo vento e pela água, onde o impossível se torna real, os Lençóis Maranhenses. Imagine um deserto, mas não qualquer deserto. Um lugar onde dunas de areia branca se estendem até onde a vista alcança. E entre elas, lagoas cristalinas surgem como espelhos azuis sob o sol escaldante. Esse é o espetáculo dos Lençóis Maranhenses, uma das paisagens mais impressionantes e surreais do planeta.
Formado ao longo de milhares de anos pela ação dos ventos e das marés, esse ecossistema único cobre uma área de mais de 1.500 quilômetros, maior do que cidades inteiras como Los Angeles ou Londres. Durante a estação chuvosa, a água da chuva se acumula entre as dunas, criando um mosaico de lagoas de tons azul turquesa e verde esmeralda. Um fenômeno raro que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Enquanto o deserto do Saara impressiona com suas dunas infinitas, aqui, as dunas dançam com a água, criando uma paisagem que se transforma a cada estação. Lugares como o Grand Canyon, nos Estados Unidos, ou as Montanhas Rochosas do Canadá, são espetaculares, mas os lençóis maranhenses possuem uma beleza viva, efêmera, que só pode ser contemplada em determinados períodos do ano. A Bahia é um pedaço privilegiado do Brasil, onde a natureza se manifesta com intensidade e diversidade raras. Do sertão às águas profundas do Atlântico, cada paisagem revela uma faceta única dessa terra abençoada. Na imensidão do interior, surge a Chapada Diamantina. Um santuário de montanhas, cânions, grutas e cachoeiras que brotam de formações rochosas com milhares de anos. Um espetáculo geológico que guarda tesouros escondidos entre vales e platôs, onde o tempo parece ter parado para admirar a própria criação. No extremo sul, o recanto de Corumbau revela a tranquilidade selvagem da Bahia, praias intocadas, mar cristalino e a simplicidade de um paraíso esquecido pelo tempo. Um lugar onde a paz encontra morada entre o céu e o mar. E ao norte, na costa, está Salvador. Não apenas um centro histórico, mas um território onde a natureza costeira brilha em igual proporção. São enseadas, manguezais, ilhas e águas mornas que cercam a cidade como joias de um colar natural. Mas é no mar aberto que um dos maiores espetáculos do Brasil acontece. No Parque Nacional Marinho de Abrolhos, recifes de corais únicos formam o maior e mais importante banco de corais do Atlântico Sul, abrigando uma impressionante diversidade marinha. E é ali, entre os meses de julho e novembro, que as águas se transformam em palco para um visitante ilustre, a baleia jubarte. Gigantes gentis que viajam milhares de quilômetros desde a Antártica até encontrarem nesse trecho do litoral baiano o refúgio perfeito para acasalar e dar à luz. A Bahia é isso, um território onde a terra, o mar e o céu se encontram em perfeita harmonia. Uma terra de contrastes, de vida pulsante e de beleza incomparável. Uma das maiores provas de que o Brasil é, sem dúvida, um dos lugares mais extraordinários do planeta.
Localizadas na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, as Cataratas do Iguaçu são uma das maiores e mais impressionantes maravilhas naturais do planeta. Do lado brasileiro, em Foz do Iguaçu, está a vista mais espetacular. Um panorama amplo e privilegiado que permite contemplar a grandiosidade desse espetáculo em toda a sua força. As cataratas surgiram a partir de intensas atividades vulcânicas e do deslocamento de placas tectônicas, que criaram uma enorme fenda por onde hoje corre o rio Iguaçu. São 275 quedas d'água, algumas chegando a 80 metros de altura, espalhadas por quase 3 quilômetros de extensão. Juntas elas formam um paredão líquido que ruge como um trovão e levanta uma névoa constante, criando arco-íris naturais e uma atmosfera mágica. Reconhecidas como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, as Cataratas do Iguaçu são uma demonstração viva da força da Terra, onde geologia e natureza se encontram para criar uma paisagem que está entre as mais impressionantes já vistas. Uma experiência que o Brasil tem o privilégio de oferecer em toda a sua magnitude. Pernambuco é um estado onde a natureza e a história caminham lado a lado, formando uma paisagem fascinante do Nordeste brasileiro. Suas terras são marcadas por formações rochosas antigas, que sustentam tanto as montanhas do interior quanto o exuberante litoral. E sob esse solo existem riquezas pouco conhecidas, minerais valiosos e reservas subterrâneas. Mas é na superfície que Pernambuco exibe seus tesouros mais impressionantes. Em pleno Oceano Atlântico brilha o arquipélago de Fernando de Noronha, um santuário ecológico considerado Patrimônio Natural da Humanidade, onde golfinhos, tartarugas e águas cristalinas fazem parte do cenário. Já na costa, o encantamento continua em Porto de Galinhas, com suas piscinas naturais esculpidas nos recifes de corais e na deslumbrante Praia dos Carneiros, onde coqueiros, areia branca e mar transparente formam um dos cartões postais mais admirados do Brasil. Pernambuco é terra de contrastes, do sertão ao litoral, das montanhas aos corais, das riquezas do subsolo às maravilhas que brotam à luz do sol. Um estado que carrega em si a força da natureza e a beleza que só o Brasil pode oferecer. O Piauí guarda paisagens que surpreendem e encantam. Em meio ao clima seco do sertão, surgem cânions, rios perenes e formações rochosas impressionantes que revelam a beleza singular do interior nordestino. A natureza aqui se mostra resistente, diversa e surpreendentemente rica. O estado abriga tesouros como a vegetação da caatinga, que floresce mesmo nos períodos mais áridos, e rios que cortam vales profundos e verdes, criando refúgios de vida em meio à terra quente. O céu amplo e limpo é um convite à contemplação, e o silêncio das paisagens naturais do Piauí transmite uma força serena difícil de esquecer. O Piauí
é um exemplo da beleza que nasce da simplicidade e da resistência. Um estado onde a natureza se impõe de forma única, revelando encantos que poucos imaginam e que merecem ser descobertos. Já Santa Catarina é um estado onde a natureza se revela em paisagens de tirar o fôlego. Entre praias de águas límpidas e montanhas cobertas por mata nativa, o contraste de cenários encanta a cada nova descoberta. Florestas de araucárias, vales enevoados e encostas verdes formam um mosaico natural que impressiona pela diversidade e beleza. No alto da serra, um dos maiores espetáculos do estado, a Serra do Rio do Rastro. Com curvas fechadas que cortam paredões verticais, a estrada serpenteia pelas montanhas, revelando mirantes com vistas de tirar o fôlego. De cima, o olhar alcança horizontes vastos, onde o Planalto encontra o mar em um encontro mágico entre alturas e abismos. Santa Catarina é natureza viva em sua forma mais pura. Um estado onde o verde domina, o ar é fresco e cada paisagem convida à contemplação. Uma terra que impressiona com sua força, tranquiliza com sua beleza e inspira com cada detalhe do seu território. Sergipe e Alagoas, dois estados vizinhos do Nordeste, compartilham muito mais do que fronteiras. Dividem paisagens encantadoras, rios imensos e uma natureza que surpreende a cada curva do caminho. Em Sergipe, o menor estado do Brasil, a grandiosidade da natureza se revela nos detalhes, como o impressionante cânion do Xingó, onde o Rio São Francisco serpenteia entre paredões rochosos avermelhados, criando um dos cenários mais espetaculares do país. Em Alagoas, as águas do São Francisco continuam sua jornada, encontrando o mar entre falésias coloridas e manguezais vibrantes. Mas é em Sergipe que a geologia reserva uma de suas maiores curiosidades: a presença de formações rochosas que indicam antigos processos de erosão e elevação do relevo, criando chapadas, vales e rios encachoeirados que cortam a paisagem com beleza singular. Entre praias, estuários, cavernas e rios, Sergipe e Alagoas mostram que não é preciso ser grande em território para ser imenso em natureza. Um verdadeiro tesouro do Brasil que poucos conhecem, mas que guarda surpresas inesquecíveis para quem decide explorar. O Espírito Santo é um estado onde as montanhas parecem tocar o céu e a natureza revela suas formas mais impressionantes. Entre o litoral e o interior, destacam-se formações rochosas monumentais que esculpem a paisagem com elegância e força.
O relevo capixaba é marcado por imensos blocos de granito que se elevam abruptamente da terra, como verdadeiras esculturas naturais. Muitos desses gigantes fazem parte do cinturão de montanhas conhecido como o Mar de Morros, um dos símbolos do estado. Entre florestas, trilhas e nascentes, a biodiversidade prospera em meio ao clima ameno da serra e ao calor do litoral. O Espírito Santo guarda ainda tesouros escondidos, cavernas, cachoeiras cristalinas e áreas de preservação que protegem espécies raras da Mata Atlântica. Um estado pequeno em tamanho, mas gigante em beleza e diversidade natural. Seguimos agora para o estado de São Paulo, onde a natureza se revela para além dos centros urbanos. No interior, entre montanhas, vales e cavernas, surgem trilhas, rios e cachoeiras que surpreendem pela tranquilidade e beleza. Já no litoral, a paisagem se transforma. Praias cercadas por Mata Atlântica, costões rochosos e enseadas de águas cristalinas, como em Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião, que fazem de São Paulo um verdadeiro refúgio natural. Descendo pelo mapa, chegamos ao Paraná, onde o verde da Serra do Mar se ergue sobre o oceano e revela uma das florestas mais bem preservadas do Brasil. É aqui que está o Pico Paraná, o ponto mais alto da região sul, com mais de 1.800 metros de altitude. Um cenário de imensidão, onde o silêncio das alturas e a força da natureza criam uma experiência que marca a alma. No Rio Grande do Sul, a natureza ganha novas formas. Cânions profundos, florestas de araucárias e campos ondulados compõem paisagens que transmitem serenidade e imponência. As estações marcam presença, transformando as cores e os sons da paisagem ao longo do ano. É uma terra onde a natureza e a identidade se entrelaçam, criando cenários que inspiram e acolhem. Do sul ao nordeste, encontramos o vibrante Rio Grande do Norte, onde dunas gigantes se movem com o vento e lagoas de águas mornas brotam entre a areia. Falésias coloridas e praias de beleza crua fazem desse estado um dos litorais mais singulares do país, onde o sertão encontra o mar em uma dança de contrastes e encantos. Em meio às montanhas do Sudeste surge Minas Gerais, um estado onde a natureza se mistura à história. Cachoeiras, cavernas, serras e trilhas compõem um cenário sereno e grandioso.
E em Capitólio, os paredões rochosos se erguem sobre águas verdes, criando cânions impressionantes e lagos que espelham o céu. Minas é terra de rios escondidos, vales profundos e paisagens que tocam a alma com sua simplicidade majestosa. Antes de voltarmos ao Sudeste, seguimos ao coração do Brasil, para o Tocantins, um estado jovem, mas repleto de riquezas naturais impressionantes. Aqui está o Jalapão, com suas dunas douradas, fervedouros cristalinos e chapadas que se erguem em meio ao cerrado. Um cenário surpreendente, onde a natureza preservada revela uma força silenciosa e encantadora, e onde cada paisagem parece ter sido esculpida para emocionar. E por fim, chegamos ao Rio de Janeiro, onde a natureza se impõe como uma obra-prima. Do litoral recortado às montanhas cobertas por Mata Atlântica, cada curva revela um novo cenário de tirar o fôlego. A Serra da Mantiqueira, os costões rochosos, as praias escondidas e as trilhas com mirantes panorâmicos tornam esse estado um mosaico natural que encanta e renova o olhar de quem o contempla. Mas a verdade é que nenhum vídeo seria capaz de conter todas as maravilhas do Brasil. Nosso país é imenso, vivo, surpreendente. Há rios escondidos em florestas, trilhas ainda não percorridas, formações únicas que guardam histórias silenciosas e uma riqueza natural que poucos realmente conhecem. Esse documentário é apenas uma janela para um universo repleto de vida e mistério. Uma jornada que nos mostra o quanto ainda há para ser explorado. Não apenas sobre o Brasil, mas sobre nós mesmos, quando nos permitimos sentir a grandeza dessa terra em cada detalhe. O Brasil é um espetáculo à parte no planeta. Nenhuma outra nação reúne tamanha variedade de paisagens, de biomas, de formas de vida. De florestas densas a dunas douradas, de montanhas imponentes a rios imensos, somos a casa da maior diversidade natural do mundo. E isso não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade e um motivo de orgulho. Cada cena deste documentário é uma homenagem à grandeza da nossa terra, mas também é um convite. Seu apoio, seu comentário, sua presença aqui é o que mantém essa missão viva. Revelar, proteger e celebrar as maravilhas do Brasil e do mundo. E essa foi apenas uma parte do caminho. Ainda há muito mais a ser descoberto, sentido e contado. Nos vemos na próxima jornada.